Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando aqui o Conversa com Energia, podcast da SolarSul, que visa aí conversar com pessoas do mercado de energia solar, ouvir suas histórias, ouvir suas opiniões sobre o mercado e, é claro, levar para vocês o melhor conteúdo possível para que vocês tenham conhecimento sobre essa tecnologia que muda vidas e muda o mundo. Nós vamos ter no nosso episódio de hoje uma pessoa que veio de longe, veio da cidade de Cascavel, no Paraná, está aqui na cidade de Taquari ministrando um treinamento aqui na empresa, pela segunda vez já, e vamos conversar então com Laura Foltz. Olá, Walter, tudo bem? Seja bem-vinda, Laura. Obrigada pela segunda vez aqui em casa, na SolarSul. É sempre um prazer estar aqui com você, gente. Ótimo. Laura, estamos mais uma vez encantados com a tua vinda, né, com a tua fala, que deixa sempre o pessoal cheio de mais dúvidas, parece que tem mais dúvidas ainda depois que te ouve, né, falando sobre as leis, falando sobre as cobranças, enfim. Mas hoje eu estou aqui para, assim, ó, até eu mesmo, né, não só quem está nos assistindo, até eu mesmo, conhecer um pouquinho mais da Laura, né? Então, Laura, eu sei que tu tem a graduação aí em Engenharia Elétrica, lá no Paraná, isso. Tua caminhada começou, vamos voltar, vamos dar um passo atrás dessa formação. O porquê da engenharia elétrica? Porque a gente não vê assim, a gente fica, não é estranhando, né? Mas a gente pensa, mulher engenheira elétrica. Mas é estranho, né? Não é estranho. Eu já estou acostumado, mas né, o mercado geral, né, não vê isso como assim, costumeiro. Sim. Então por que essa decisão pela energia elétrica? Tudo começou lá no ensino médio, onde a gente começa a ter uma visão maior do que é física, a gente é apresentado a tensão, corrente, potência. Eu sempre tive muita dúvida se eu queria fazer ou engenharia civil ou elétrica, mas com o decorrer dos estudos no próprio ensino médio mesmo, eu falei, não, realmente é a elétrica que eu quero seguir. Eu acho algo incrível, que a gente não consegue nem enxergar. Quando a gente fala de uma engenharia civil, a gente ainda consegue, né? Você explica uma viga, explica toda a parte estrutural, você visual, consegue, é tátil. Né? Exatamente isso. E quando a gente fala da energia elétrica, não, você não consegue visualizar a corrente circulando entre os cabos, nada, né? O computador tá ligado, a gente não consegue visualizar como que ele tá aqui funcionando, né? A gente sabe que tem vários equipamentos eletrônicos ali dentro que faz ele estar funcionando. E toda a parte, desde transmissão de energia, distribuição, sempre foi um ponto, assim, que eu gostei muito. A energia solar em si, ela veio mais no final da minha graduação, onde eu, né, fiz o meu TCC na parte da geração distribuída. Eu fiz meu trabalho de casa, né? Inclinação, limpeza, isso, né? Exatamente. Então, assim, analisei ali algumas questões, questão também do grupo A de energia, fazer se compensa instalar até a demanda contratada, se instala mais. No mestrado daí foi a questão de limpeza e inclinação, estou agora no doutorado também, lutando aí, né, vamos ver se sai esse doutorado aí quanto antes. Mas vou dizer que tá dando já aquele desespero, assim, não, agora já deu de estudar, né, Laura? O que tu vai inventar depois? Olha, depois que eu parar de estudar do doutorado, eu acho que talvez faça umas pós, assim, em gestão, coisa assim, que também eu vejo que é super necessário para todo mundo, sabe? Mas, enfim. Então, desde a minha graduação, já gostava de energia elétrica. No início eu até pensei em ficar mais na parte de transmissão mesmo de energia e distribuição. Mas depois, quando fui aprendendo mais sobre a energia solar, que foi uma matéria optativa ainda que eu tive na minha faculdade, daí que começou a crescer o gosto por esse ramo, né, da energia solar mesmo. E no início trabalhei em integradoras também, então já atendi muito consumidor final, tirava já muitas dúvidas de vendedores, e como eu sempre quis também ser professora, né, eu acho que isso desde quando eu era pequena, isso cresce dentro de mim, e eu falei, não, por que eu não posso criar a Foltz Energia, que é uma empresa que dá treinamentos e consultorias na área de energia solar. Foi exatamente isso que eu criei. Eu olhei para a câmera, eles falaram para eu não olhar para a câmera, mas eu olhei, pode olhar. Eu sei que atrai, mas tudo certo. Laura, deixa eu só fazer uma pergunta agora que eu me lembrei. Quantas vezes teus amigos te chamaram de eletricista quando decidiu começar? Diversas, até hoje. Não, eu sou a eletricista da família, né? Então, assim, até hoje se precisa, vamos ter que fazer instalar chuveiro, trocar resistência, ver tomada,
tudo é a Laura. Laura, você pode vir aqui para ver se tá tudo certo mesmo, para ver se posso. Tranquilo, tá tudo bem, posso ir, posso ver. Tu comentou aqui agora, trabalho com integrador. Nós somos aqui um integrador da região sul do Brasil. E essa tua experiência com o integrador foi lá no ano de 2017, 2018. Isso, né? exatamente. Como é que foi essa tua experiência? O que tu fazia lá e o que tu aprendeu assim, de mais importante para que tu leva hoje na questão de ensinar? Sim, né? Importante. Eu fazia tanto a parte de projetos, como a parte principal de dimensionamento de sistemas, que a gente precisava da fatura de energia, e eu acho que o principal hoje, que eu ainda levo, e eu falo, esse é o carro-chefe, é entender a fatura de energia elétrica. Sem energia solar. Se você entender ela sem energia solar, já é 90% do caminho andado. Porque com energia solar ela vai simplificar ali um pouco, vai ter umas cobranças. Claro, vai ter a cobrança ali do excedente de energia e tudo mais no momento que vai compensar. Mas, assim, é algo muito... Se você tem um bom entendimento da base, você vai conseguir destrinchar isso daí muito mais fácil. Muito. Não, é muito número. E, assim, eu vejo que o vendedor tem essa dificuldade de entender a fatura. De saber se uma fatura está bem... Se aquelas informações vão ser o suficiente para fazer o orçamento. É que, às vezes, Laura, eu vejo que o vendedor, ele é vendedor, mas ele nem sempre foi vendedor do ramo. Exatamente. Então, ele vem de outros ramos. Ele vem de um ramo alimentício, ele vem de um ramo de, sei lá, rações. Ele nunca vendeu energia solar. Ele é vendedor, ok? Ele sabe todos os trâmites de como efetuar uma venda. Né? Mas ele nunca teve, assim, essa proximidade com cálculo, com estimativa de geração. Então, tudo isso aí ele tem que aprender. Então, tu não sente, assim, esse susto dessas pessoas que estão chegando com tanta informação. Com todo mundo assim, é conta de luz, eu gasto tanto e consumo tanto. É quilowatt e é preço. É só isso. Sim. Mas, na verdade, não, né? Exatamente. É desde você saber... Não, quando eu falo até de analisar a fatura de energia, eu acho que não é nem tanto a questão de cálculo, mas ele saber ler a fatura. Porque, como você comentou, às vezes o cara vendia antes Coca-Cola, um exemplo que você não precisa de muito esforço para ver. Claro, né? Precisa de esforço para vender Coca-Cola, mas assim, todo mundo gosta de Coca-Cola. Né? A marca por si só ela já se vende. E quando a gente fala da energia solar, calma aí, eu preciso entender então o que eu vou vender para o meu cliente, porque ele vai ter questionamento. Certo? Para mim. E não é tão simples assim eu explicar para ele. Tanto que no início, na fase que eu estava lá na Mais Integração, eu falava, olha, tem que pegar uma fatura de energia. Eu tentava explicar o número, onde que está o número da unidade consumidora, onde está o endereço. Tá vendo aqui? Isso daqui é o consumo dele. Será que ele não vai aumentar mais o consumo dele? Uma didática bem visual. Né? Exatamente. Mostra, exatamente. Porque assim, o que o pessoal pensava? Vou instalar energia solar, tem energia infinita na minha casa. Né? Dia e noite. Exatamente. Então, se eu posso deixar antes ligar o ar-condicionado 2 horas por dia, agora eu ligo o ar 10 horas por dia, tá tudo bem. Né? E não é bem assim que funciona. A gente sabe que o dimensionamento do sistema ele é com base no consumo de energia. E até a gente passar isso para o nosso vendedor, para ele conseguir explicar para o cliente. Então, ele pegava, por exemplo, uma fatura do cliente, ele podia chegar para o cliente e falar, tá vendo isso daqui? É a história para o teu consumo. Então, não é ele saber fazer o cálculo, mas sim ele saber mostrar na fatura de energia sobre o que o sistema ia gerar e compensar na fatura dele. E por outra ponta vai mostrar também, entregar mais confiança. E com certeza, credibilidade. Credibilidade, né? Não é confiança a palavra, é credibilidade da pessoa que está possível cliente, né? Saber que aquilo ali está... não, o cara realmente entende, eu vou confiar nele, porque ele está explicando coisas que eu nunca soube na vida. Exatamente. Então gera essa credibilidade. Inclusive, principalmente com os clientes grupo A de energia, que são os grandes consumidores de energia elétrica, que daí a gente já fala de um consumo e de uma demanda. Então, quando o vendedor ele consegue entender esses conceitos, é muito mais fácil o cliente fechar um sistema com ele, do que um vendedor que vai lá e muitas vezes não sabe nem tirar as dúvidas do cliente, certo? Então, o cliente se sente mais confortável. Eu sempre brinco, você tem 2 lojas, uma vende uma blusa R$20 e outra vende a blusa a R$40, o dobro do preço. Você vai na blusa lá, quanto que tá essa blusa? R$20. Posso lavar ela se eu quiser, com sabão em pó, posso secar? Não sei, que material é feito? Eu não sei. Aí você vai na outra loja. Olha na etiqueta. Bem isso daí. Olha na etiqueta que tem 100% elastano, não sei o que, você pode sabe o que você faz, né? Aí você vai na outra loja, você custa 40. Olha, aqui esse tecido, ele não faz bolinha. Se você lavar assim, assim, você pode secar ele assim. Essa marca, ela veio de tal lugar. Então, poxa, você está comprando ali um produto que você tem muitas mais informações
do que simplesmente aquela blusa que você poderia lavar uma vez e pronto, estragou. É que talvez a questão de conquistar a confiança para depois ali virar uma venda passa muito pela questão do saber. Exatamente. Do saber. Na verdade, o cliente está te avaliando. Uhum. Ele está te avaliando, ele está ali pensando assim, será que esse cara está querendo passar a perna ou ele realmente sabe o que está vendendo? Então vai muito também da parte de ter o conhecimento sobre o produto para não perder a venda. Exatamente. E assim, eu acho que além de ter o conhecimento sobre o produto, eu acho que o que o cliente sente muito é se realmente o vendedor quer ajudar ele ou não. Porque muitas vezes, só de você analisar, principalmente no grupo A de energia, só de você analisar a fatura dele, você já consegue gerar economia para ele. Sem ele instalar energia solar. Claro, se ele instalar vai ser bem melhor, né? Porque ele vai gerar mais economia ainda. Mas muitas vezes, só de você fazer uma prévia, você já consegue, olha, aqui você pode economizar nisso daqui, você pode avaliar isso daqui. Uma consultoria. Exatamente. Então, isso com certeza vai garantir uma venda. Não tem como você já ajudar o cliente dessa maneira e ele ainda querer procurar outra pessoa para... Você foi que falou aquilo para ele, que apresentou a ideia de uma economia já na fatura de energia. E isso que tu via lá atrás, em 2017, 2018, quando tu estava dentro do integrador, hoje, como treinadora, como professora, vamos chamar de professora, já que tu sempre quis ensinar, tu ainda vê essa dificuldade de entendimento? Olha, eu vejo menos porque o mercado ele tá pedindo já por vendedores mais treinados. Então, aquele vendedor armador que tinha antigamente, hoje a gente já não consegue mais ver ele. Por quê? Porque os próprios clientes já estão mais conscientes do que é a energia solar, certo? De como ela funciona, de como ela é a questão da tarifação. A questão da tarifação ainda fica um pouco confusa, mas todo mundo já está mais introduzido essa questão da energia solar. Diferentemente lá em 2017, 2018, quando eu comecei. O pessoal falava, principalmente produtor rural, a gente trabalhava muito com um produtor rural. Nossa, a gente tinha muita dificuldade de mostrar para ele que ele sim iria ter um retorno, certo? E que era para ele confiar na tecnologia. Então, para a gente quebrar isso, nossa, foi muito difícil. Mas hoje sim, a gente não tem essa questão da dificuldade tanto de encontrar um vendedor cru, assim, que vai tentar fazer uma venda sem saber nada. Eles mesmos buscam por conhecimento, assim como a SolarSul, né? Que estava aqui dando treinamento, né? Verdade, Laura. Deixa eu dar um passo para trás sobre um assunto que nós tratamos ainda agora, sobre o teu trabalho de conclusão ali do mestrado. Tu fez lá, baseado numa usina instalada. Não, o do mestrado foi da limpeza e da limpeza da inclinação. Isso, não é? E daí o da faculdade, o TCC, ele foi sobre uma usina no grupo A instalada. Tá, esse da limpeza e inclinação. O que tu conseguiu avaliar nesse teu trabalho a respeito da inclinação? Vou te perguntar por quê. A gente vê ainda, né, muitas instalações por aí que o integrador, o instalador, né, faz a correção de inclinação né, no telhado. E aí chega muita dúvida, muita dúvida não, o cliente acaba nos questionando a questão seguinte, mas se eu botar muito preso no telhado, muito embaixo, né, ele vai gerar, realmente vai chegar a irradiação da luz ali, eu preciso levantar, enfim. Esse teu trabalho te deu, uma bagagem de conhecimento muito grande. E o que tu conseguiu avaliar, já que tu tratou especificamente disso? Em relação à inclinação, a gente não vê diferença significativa, só que a gente alterou 5 graus em relação à latitude do local. Como que a gente determina, né, qual que é a inclinação correta? Geralmente de acordo com a latitude do local, certo? Conforme, né, nós vamos chegando mais próximos à linha do Equador, essa latitude ela vai diminuindo, chegando ali. A gente nunca nem fala para instalar a 0 graus, por quê? Porque vai acumular água em cima da placa e vai virar uma bagunça quando tem terra junto. Então, pelo menos uma inclinação de 10 graus é o indicado. Laura, tem um telhado leste-oeste, né? Quero corrigir ele para instalar para norte, ou não sei, não vai dar dessa maneira. Vamos supor, tem um telhado norte-sul. Pronto, telhado norte-sul. Vou corrigir o telhado sul para colocar os módulos. Então, vou levantar aqui aquelas estruturas. Gente, muito cuidado com esse tipo de estrutura. Eu nem recomendo fazer, porque se embocar vento ali atrás, vai arrancar tudo. Vai ter muito perigo, realmente. Se o cliente quer corrigir a inclinação do telhado, também não indico justamente por esse mesmo motivo. Todas as empresas que fizeram essa parte de corrigir o telhado e elevaram muito em relação à inclinação, usando as estruturas especiais que eles chamavam,
geralmente teve problema de, justamente, o vento às vezes embocar atrás da placa e sair voando a placa. Então, assim, o que eu indico? Faz na estrutura do telhado, faz rente ali ao telhado, né, com o espaçamento do trilho, tudo certo, mas não optar não é uma diferença significativa a ponto de a gente ter uma estrutura especial para fazer uma correção do telhado para ser feita, para um ganho de energia a mais. Vai dar mais injeção de cabeça do que realmente geração de energia a mais por causa dessa inclinação. E assim como esse trabalho, ao longo do caminho, né, dos teus estudos, tu foi adquirindo outros tipos de conhecimento, né, e também a parte, assim, essa didática que tu adota nos treinamentos, eu já acompanhei teu treinamento, então eu sei, essa didática que tu adota hoje, de mostrar, né, ali para quem não assistiu ainda nenhum treinamento da Laura, ela faz desenhos. Muito bem, inclusive. Ela faz desenhos durante o treinamento para ficar mais didático isso. E tu identificou isso de que forma? Porque tu provavelmente não começou assim. Não, eu começava com slide normal, fazendo e foi dessa maneira, sempre com slide. Só que daí, quando chegava na parte da fatura de energia, eu percebia que o pessoal não prestava muita atenção. Falava, nossa, cara, não tá interessante dessa maneira. Eu falei, o que eu posso fazer para tentar mudar isso, para tentar essa forma de apresentar? Tentava dar zoom, digitar. Eu falava, não, mas se eu só digitar e falar, o pessoal não vai prestar atenção. Falei, não, vou mudar. Vou fazer eles fazerem junto comigo. Aí foi onde eu comecei a desenhar a casinha. Essa casinha minha tá super famosa já. A minha tia esses dias viu uma foto minha e falou, meu Deus do céu, menina, que casa horrível que você tá fazendo. Eu falei, ai, tia, o pessoal entende. A casinha de jardim de infância. Aquela casinha, né, que a portinha assim, janelinha. E daí foi onde eu senti essa necessidade de começar a desenhar. Isso, eu comecei a mudar, isso foi ano passado, final do ano passado eu já comecei a alterar essa maneira de explicar realmente os treinamentos. Hoje tem um suporte do slide para explicar a questão de teoria, alguma coisa assim, mas eu vejo que, principalmente os vendedores, eles querem o visual. E o meu cliente final, o cliente final do vendedor, ele também quer o visual. Porque você acha, por exemplo, que o consumidor ele vai saber o que é ICMS sobre a TUSD, que vai querer saber o que é o valor do fio B, o que é... Não quer. O que ele quer saber? O quanto que ele vai ter de economia, o que ele vai pagar ainda na conta de luz dele que ele não vai mais pagar. Aí quando você mostra um desenho de uma casinha, mostra aqui uma taxa que ele vai pagar, que é em relação ao imposto, mostra a tarifa em relação ao fio B, só mostra que aqui vai ter uma parcela, como eu desenhei hoje lá para o pessoal, fica muito mais claro e é um desenho que ele se sente seguro para mostrar para o cliente dele. Ele vai saber fazer esse desenho na frente do cliente dele. Vai replicar, né? Exatamente. Então, que é muito mais fácil o entendimento do que simplesmente ele chegar lá para o cliente. Ah, você sabia que você vai pagar o ICMS sobre a TUSD? Tá, mas o que é isso? O que é TUSD? Né? Então, a partir do momento que você consegue mostrar isso para o cliente, explicando através de desenhos, aí fica muito mais fácil o entendimento. Né? A gente estava conversando antes ali que essa didática acabou te levando para muitos lugares, principalmente no último semestre do ano passado. Sim, muitos e muitos lugares. Aí eu estava pensando aqui, nesses tantos lugares que tu foi, né, provavelmente a grande maioria das pessoas nunca tinha te visto. Né? Sim. Hoje te acompanham, te seguem, te questionam, né, no Instagram, mas provavelmente antes não tinham te visto. E qual era ou é ainda, o maior desafio que tu vê dentro do ramo por ser mulher? Existe ainda um desafio? Olha, existe. Existe. Quando eu estava me formando na faculdade, a gente era em 40 alunos. Salvo engano, a gente era em 5 ou 6 meninas. O resto era só meninos. E formou poucas pessoas, né? Quando eu colei grau, me atrasei um ano, né? Peguei umas dependências lá na faculdade, normal de engenharia elétrica, né? Um deslize. Mas nós nos formamos em 7, eu acho, a gente colou grau, né? Isso um ano depois ainda. Da minha turma, eu e mais uma pessoa nós estávamos formando. O resto era... Eu e mais um colega meu, a gente estava se formando 6 anos depois. O resto do pessoal era todos veteranos meus que estavam ali se formando, né? Então, é um pouquinho difícil, tal, da engenharia elétrica. E o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar nas integradoras, às vezes os clientes me ligavam, você pode me tirar essa dúvida? Não, é assim, assim, assim. Eu posso falar com o engenheiro? Eu falava, não, mas eu sou engenheira.
Não, mas com engenheira? Posso falar com engenheira? Eu falava, não, tudo bem. Sorte que, assim, todas as empresas que eu trabalhei, todos sempre me validaram. Assim, a equipe interna sempre me validou. Nunca te desautorizaram? Não, nunca. E, inclusive, quando daí eu passava para o engenheiro, é exatamente o que ela falou. Ah, não entendeu? Então ela vai repetir para você. Então, assim, sempre teve essa questão que eu sempre gostei muito. E nos treinamentos, eu vejo que, assim, o pessoal, eles olham meio assim. Principalmente, às vezes vai um pessoal mais de idade, o pessoal pensa assim, o que essa menina sabe da vida? Não deve nunca ter trabalhado isso daí. Saiu da fralda ontem? Da fralda ontem, o que essa menina sabe? Nem formada deve ser, que tá aqui falando um monte de coisa difícil para nós. Então, a gente às vezes encontra esse tipo de preconceitos, mas eu tento lidar de uma maneira tranquila com isso. Se eu vejo, às vezes, que tem uma pessoa que, às vezes, até... muitas vezes é grosseira em algumas coisas, eu começo meio que deixar de lado, ir relevando e continuando dando seguimento no meu treinamento. Mas tem, sim, casos de quem é grosseiro? Já teve. Sério? Uhum. Infelizmente já mas teve. De querer te atacar? Ou não, só de querer... questionar de uma forma mais... questionar, assim, de uma maneira mais agressiva, vamos dizer assim. Tipo, não, mas você tá errado isso que você tá falando. E assim, como todas as informações que eu trago, não estudei ontem para trazer informação. Fontes da tua cabeça, exatamente. Uhum. Então, ainda mais, eu tenho um suporte de um grande amigo meu, o Elvis, que também tem aí milhares de megas, em centenas de milhares, eles falam, de megas instalados. Tem a Marina Meyer Falcão também, que é advogada aí do setor, a gente faz parceria, né? A gente compõe o INEL, Instituto Nacional de Energia Limpa. Ela tem ainda outros cargos no Ministério de Minas e Energia, então, assim, eu estou amparada por eles. Ela estava junto quando foi redigida, ela deu suporte jurídico na redação da Lei 14.300, assim como o Elvis também. Então, quando eu falo dela, eu falo com total segurança. Por quê? Porque eu tive também uma assessoria para falar dela. Eu não simplesmente li a lei e fui lá e falei, aqui tá que eu entendi. Então, quando uma pessoa ela me indaga dessa maneira, muitas vezes eu percebo assim, que ela não quer só tirar uma dúvida. Ela quer realmente mostrar que eu não sei ali, né? Mas tudo bem, eu acho que sim, isso a gente releva, né? Nem Jesus agradou a todos, quem sou eu na fila do pão, né? Tocou num assunto que eu ia tratar mais adiante, mas já pergunto agora. Teu ingresso no INEL. Uhum. Né? O INEL é um órgão razoavelmente novo, pelo fato de ser assim, um mercado razoavelmente novo. E essa tua chegada no INEL, assim, te dá um gás novo para trabalhar no setor, te dá uma visão diferente, talvez, do mercado, porque está dentro de um órgão, né? Uhum. Então, o INEL veio o convite deles para eu participar do quadro deles, para ser diretora de energia solar lá dentro. E, assim, me deu um gás, porque a gente consegue ter voz, eu, né, no caso, que eu não tinha, né, que a gente queria, mas a gente consegue pautar algumas coisas dentro do INEL para a gente ter uma voz dentro da ANEEL e dentro também das concessionárias de energia. Então, o INEL, o Instituto Nacional de Energia Limpa, ele consegue ter uma conversa bacana com as concessionárias de energia, porque a gente não quer brigar com elas, a gente só quer que realmente seja seguido o que está na Lei 14.300 ou na geração distribuída em si, certo? Que não use ali uma questão que ultrapasse os limites que eles têm para estar regulando regulando a Lei 14.300, tanto a ANEEL quanto as concessionárias de energia. Então, assim, com certeza mudou muito a minha visão do setor e me fez justamente querer que as coisas aconteçam, sabe? Então, a gente está também com programas de dar treinamentos, de fazer lives, justamente para explicar, tanto sobre a lei, quanto sobre a ANEEL, sobre as novidades que a gente tem, como o PL 1292, que vai corrigir algumas coisas da Lei 14.300. Então, assim, tudo isso, quando eu entrei lá e percebi que a gente consegue ir aos poucos, né, gatilhando ali, que a gente tem força, que a gente tem voz, junto com o deputado Lafayette Andrada, que foi quem criou, né, foi o precursor da Lei 14.300. Então, assim, nossa, isso, para mim, com certeza deu Mas são portas novas se abrindo, né? Exatamente. Para o mercado em si. E tu citou agora, né, a PL, citou a Lei 14.300, e mais a Lei 14.300 do que a PL. Mudou muito o mercado.
né? Tu sabe, eu sei, a gente vive isso todos os dias. E hoje, qual é a tua visão sobre essa mudança? Ela é uma mudança definitiva, transitória? Vai durar muito, vai durar pouco? O que tu entende, já que tu circula por tantos lugares, tantas empresas, né? E ouve tantas opiniões diferentes? O que tu consegue enxergar desse momento do mercado hoje? E se tu tem alguma perspectiva para nos dizer, assim, porque é... Sim. Todo mundo, acho que me faz essa pergunta. Qual é a sua visão no mercado de energia solar? O que você acha que vai acontecer? Mas isso deve ser bom, né? Deve ser bom assim, a pessoa te perguntar, porque ela confia na tua resposta. Exatamente. Né? Eu não posso perguntar para uma pessoa que não entende. Com certeza. Não faz sentido. Perguntar para quem entende. Então, vamos lá. Quando a gente teve a questão da legislação, antes da lei, a gente tinha uma resolução normativa que falava sobre a geração distribuída. Quando fala geração distribuída, gente, qualquer fonte de energia conectada na linha, né? Então, a gente está falando da solar aqui em específico. Então, assim, o que aconteceu? A gente tinha uma resolução normativa definida pela ANEEL que ela podia simplesmente ser mudada a qualquer momento. Veio a Lei 14.300, em que ela regulou muitos pontos que realmente precisavam ser regulados. O pessoal é contra, às vezes, a Lei 14.300, mas ela trouxe uma segurança jurídica em relação ao setor da geração distribuída que a gente não tinha anteriormente. Ah, Laura, mas trouxe a questão da tarifação. Gente, a questão da tarifação não é algo que, na minha opinião, seja algo injusto que está sendo cobrado. A questão ali do FIUB que é cobrado, que fala na Lei 14.300, é uma remuneração que você tem por utilizar os cabos que está passando na frente da sua casa. Então, por que você não pode ajudar para ter melhoria e ampliação naqueles cabos? Para fazer uma manutenção naqueles cabos? Né? Falando ali da parte só de uma parte da tarifação. Mas, dentre outros pontos, ela veio realmente para regular a geração distribuída no Brasil. Ela foi publicada no dia 7 de janeiro de 2022, então começou aí um período de vacância de 12 meses que o pessoal que o pessoal teve ali para estar instalando energia solar sem essa tarifação que é o valor do FIUB. Só que, além disso, além dessa tarifação... Peraí, que eu me perdi no que eu ia falar. Não, mas tudo certo. Então, guardado para o pensamento voltar. É verdade, não. O pensamento volta aqui, não tem problema. Dê à vontade. Ah, lembrei, sabe o que era? Que o pessoal que não ainda começou nas tarifações, eles vão ficar até 2045, depois vão entrar nas tarifações que a gente ainda não sabe qual que é. Mas esse pessoal, então, que protocolou até o dia 7 de janeiro de 2023, eles têm o direito adquirido de permanecer na antiga tarifação. Qual que era a antiga tarifação? Não ser cobrado nenhuma componente tarifária quando vai compensar a energia. Então, você não vai pagar o FIUB, né? Questão de ICMS, isso, gente, a Lei 14.300, eu acho que é o mais difícil colocar isso na cabeça do vendedor e do cliente. Imposto não é a Lei 14.300 que fala. E o que aconteceu? No ano de 2022 foi vendido uma taxação do sol, porque iam taxar o sol, ia ser um valor, meu Deus, e não vai mais compensar agora instalar energia solar. As próprias empresas fizeram isso, né? Assumindo meia-culpa aqui. Né? Assumindo meia-culpa que as próprias empresas fizeram isso e acabaram trazendo esse pânico. Exatamente. Então, assim, o que aconteceu? A gente teve um boom em 2022, cresceu ali do início do ano, que a gente tinha uma representatividade na matriz energética brasileira de 2,9%, a gente chegou no final do ano com 11%, quase 12%, na matriz energética brasileira de representatividade. A gente instalou ali em poucos meses, foram, acho que 8 megas. E daí, o que aconteceu? O pessoal, os vendedores acostumaram, falaram, não, tá tudo seguro, né? Vamos vender o terror, vamos vender o hoje e o agora. Ano que vem a gente vê o que a gente vai fazer. E o que aconteceu? Virou o ano, o pessoal achou que ia prorrogar essa questão da tarifação, não foi prorrogado, que a gente já esperava que não iria ser prorrogado. A gente, né? Quando fala a gente, o pessoal do setor esperava já que não ia ser prorrogado. Quando chegou a questão daí que não foi prorrogado realmente, foi quando começou a bater o desespero. Então, eu também não tive férias final desse ano de 2023, estava na correria dando treinamento, justamente para explicar. Fiquei dando treinamento o ano passado inteiro. Nos meus treinamentos que eu dei ano passado, tem pessoal que não vai me deixar mentir, o que eu falava? Guardem dinheiro para o caixa de vocês por os primeiros 6 meses de 2023, vocês não dependerem de vendas. Por quê? Porque vai ser difícil. E
claro, né, além da Lei 14.300, dessa questão da tarifação, dessa taxação que todo mundo colocou um bicho de 7 cabeças em cima, que não é tudo isso, e não é nada disso, na verdade, né? Em muitos casos até melhora. Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente teve a Lei 14.300, 7 de fevereiro, a regulação da ANEEL, que querendo ou não foi uma regulação, foi uma legislação da ANEEL, foi bem, em que ela ultrapassou bastantes limites quanto agência reguladora. Aquelas audiências certo? públicas lá foram Exatamente. E, além disso, a gente teve troca de governo. Toda troca de governo, não estou aqui falando de direita e esquerda, não isso, gente, mas assim, toda troca de governo, ela é conturbada para um país. Porque antes, a gente estava assim, agora mudou o governo. Como que vai ser agora a política desse governo, a economia desse governo? O que ele vai abrir, o que ele não vai abrir? E a saúde de um país é medida pela economia. Exatamente. Então, movimentou ali, todo mundo houve essa troca, todo mundo falou, não, calma aí, como que a gente vai lidar agora? Certo? Então, a gente teve toda essa troca. Aumento dos juros também, junto com tudo isso, foi o que deu esse baque agora no setor do mercado da energia solar fotovoltaica. Eu acredito que enquanto a gente não tiver não for aprovado esse PL 1292, que ele não modifica a Lei 14.300 em nada, ele só reescreve alguns parágrafos em que a ANEEL tentou legislar e que ela não poderia ter feito onde isso. Talvez houvesse algum tipo de brecha, é isso? Isso, exatamente. Onde a ANEEL tentou encaixar uma brecha ali, interpretando às vezes de uma maneira um pouco complicada. São correções. Exatamente. Então, assim, um parágrafo que estava em 5 linhas, agora a gente fez uma página do parágrafo para não ter brechas, mais fácil não ter interpretações nessa questão. E além desse PL, enquanto, na minha opinião, eu, Laura, falando, enquanto não for definido as novas regras de tarifação a partir de 2029, muitas pessoas estão segurando o valor de investimento de usinas grandes. Por quê? Como que eu vou investir em uma usina 15 milhões se eu não sei como vai ser tarifado lá em 2029? Né? Quando a gente pensa no investidor, eu, Laura, sinceridade, eu esperaria. Se eu tivesse 15 milhões, eu esperaria a regra de 2029 para eu instalar. Justamente para daí eu conseguir ter toda a análise do meu investimento. Não que não vai compensar, vai continuar compensando instalar energia solar, mas para eu saber o retorno que eu vou ter desse dinheiro. Sim. Certo? Quanto que vai ser de retorno que eu vou ter a partir de 2029? Quanto que vem na minha fatura de energia? Eu quero saber disso para fazer um investimento de 15 milhões. Então tu acha que ainda vai haver essa trava até 29? Não até 29. Não até 29, até o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, juntamente com a ANEEL, definir a nova regra que vai ser a partir de 2029. Ah, sim. Para eles definirem até o dia 7 de julho. De agora. De agora, de 2023. Porém, a gente acho que vai dar uma atrasadinha, né? Assim como era para a ANEEL ter regulado até dia 7 de julho de 2022. Isso, eu acredito que esse ano ainda saia, né? Mas, e também, assim, o que a gente vê com as empresas de energia solar que eu dou treinamento, com os integradores, cada mês está sendo melhor. Então, assim, janeiro, beleza, foi um jeito, fevereiro de outro jeito. No mês de março, cresceu um pouquinho. No mês de abril, mais um pouquinho. Nunca regrediu, chegou a regredir. Então, assim, isso que a gente começa a ver, que o mercado, ele tá andando novamente. Respirando por aparelho, mas tá vindo. Exatamente. Só que, assim, nós não temos que ter na cabeça o que a gente teve no final de 2022. Porque aquilo foi uma exceção naquele momento. Sim. A gente não vai crescer, ter esse boom de novo como a gente teve no final de 2022. Não foi venda, foi só instalação de equação. Exatamente. Era só o que acontecia. Por quê? Porque a gente não tem uma nova legislação agora. A gente tem a legislação, a Lei 14.300, e começou a tarifa. A gente não teve esse impacto que teve agora. A gente não vai ter de novo esse impacto na legislação. Então, por esse motivo, a gente não tem que esperar aquele boom. E sim, a gente tem que fazer a nossa parte do trabalho. Correr atrás de novos clientes. Muitas vezes, antes estava caindo cliente no nosso cota, a gente estava conversando sobre isso. Exato. Mas agora, a gente não vai mais. A gente precisa correr atrás de clientes, realmente. Precisa ir atrás dos clientes, conversar, pegar fatura, ter uma troca ali, um papo mesmo de vendedor. Eu falo, eu sou uma péssima vendedora. Não sei como eu vendo nos treinamentos. Eu acho que as pessoas falam, não, ela parece saber falar direito alguma coisa. Bem, também acho saber contornar os outros fatores, como ali aumento de juros, a troca de governo. Isso vai ter que ser contornado. Exatamente. Não está na nossa alçada definir como isso vai ficar. Não, e assim, os juros já começaram uma coisa ou outra a baixar também. Então, assim, aos poucos vai ajeitando. Ele vai conseguindo caminhar com as próprias pernas. Então, a gente espera, né, que isso, o quanto antes aí,
Mas eu acredito que, assim, tende a melhorar daqui para frente, mas não que a gente espere o mesmo crescimento que a gente teve ano passado. Isso não. Isso não vejo, assim, um ano que a gente possa ter esse crescimento novamente, como foi tão rápido ano passado. Porque a gente tinha outros fatores influenciando. Então agora ele volta até um certo platô e vai ficar ali. Isso, exatamente. E, além disso, o que a Lei 14.300 fez? Que eu acho que está na entrelinhas dela. Ela não fala isso, mas está na entrelinhas. Ela veio principalmente para valorizar aquelas usinas que têm a geração junto à carga. Para valorizar o alto consumo instantâneo, que é aquilo que a gente gera e consome, porque isso a gente nunca vai ser tarifado. Sim. Então, a geração e a geração junto à carga é essa usina que a Lei 14.300 ela quer valorizar. Quase que dizendo assim, não usa rede. Exatamente. Não faz alto consumo remoto. Não quer que tu use a rede. Porque daí a gente vai cobrar o fio B, a gente vai cobrar, em outros casos, fio A, fio B e tudo mais. E com isso, pensando nesse alto consumo instantâneo e não utilizar da rede, o que a gente vê o mercado fazendo agora? Partindo para as baterias, para os inversores híbridos. Então, já se pode homologar os inversores híbridos, nós não temos ainda uma resolução normativa da ANEEL que fale sobre isso, mas nós temos uma lei, então pode sim... a resolução 1000 fala um pouquinho sobre isso, mas assim, pouca coisa, precisaria ser detalhado muito mais, mesmo assim as concessionárias já estão autorizadas a homologarem inversores com banco de baterias, né? Encarece um pouco o projeto. Encarece um pouco o projeto, mas ele não depende da rede da concessionária. Porque outro mito que a gente via muito, né, eu vou instalar energia solar, vou ter energia para sempre na minha casa. Vai faltar a luz ali no poste da rua, mas eu vou ter energia na minha casa. Não é bem assim, né? Mas essas baterias, elas não têm uma vida útil mais limitada? Hoje, as tecnologias, elas estão melhores. A gente consegue bateria com uma vida útil de 10 anos, até 12 anos, a gente está conseguindo. Dependendo do material, de lítio, né? A gente consegue essa bateria um pouco mais, mas ela também é mais cara. Exatamente. Então, assim, vai muito do cliente, do empenho, do que o cliente quer, né? Então, assim, eu acho que antes da gente vender só um sistema de energia solar, a gente tem que vender uma solução para o nosso cliente. Tem que entender o perfil. Aí volta para aquela parte de ver valor e não preço. Exatamente, sim. Né? Tu quer uma independência da energia, uma independência da concessionária, tu quer ter ali tua geração e não pagar essa puxada de volta dos créditos, então a solução é essa aqui, cara. Tem que explicar para ele. Exatamente. Ou, às vezes, quer ficar uma coisa que não vai faltar luz. Esses dias, uma pessoa me deu um exemplo que eu gostei muito. Ele falou assim, imagina que você mora naquelas casas, naqueles condomínios fechados lá daquelas casas, e daí o cliente acaba a luz de todo mundo, das casas, e só a sua não acaba. Com certeza o vizinho da frente vai querer fazer a mesma coisa que você fez na sua casa. E do lado, e o outro. E todos vão querer ter energia. Então, desse jeito, a gente vai crescer no mercado, principalmente das baterias, certo? Mas tem um programa, o Luz para Todos, que é um programa do governo federal que atendeu várias aldeias também. Tu acabou de dar uma dica para um monte de integrador, né? Viu, gente? Guardem essa dica, de graça, ó. De graça. Usem esse artifício de venda, que vai dar certo, tá? Foque nos condomínios. Foque nos condomínios. Faz em uma casa que você vende o resto. Mas faça bem feito, tá? Pra ter indicação. Não vai quebrar a telha da cliente. Quebrar a troca. Quebrar a troca. E eu esqueci de novo. Depende, o que tu esqueceu? Teu nome? Quando eu esqueci o nome, tá bom. Não, o nome tá certo. É culpa do Covid, você adora usar isso. Sempre uso isso. Como é que é? Como é que se diz? Sequela. Uma sequela. A palavra sequela do Covid. Sequela do Covid. Mas conclui, se lembrou, conclui. Se lembrou, conclui. Não vou lembrar. Não vai lembrar? Mas enfim, foca no condomínio. Tá? Nas casas do condomínio que vai dar certo. Laura, eu não quero te deixar sair daqui sem fazer um questionamento que é nada técnico. Tá? Não é nada técnico. Respira. A gente criou esse momento aqui de conversa, claro, para a gente ter essa ligação com pessoas do setor, trocar conhecimentos, jogar isso aqui é um pouco de ensinamento também que a gente joga pra rua. Mas eu também gosto de ouvir histórias. E eu quero saber, assim, nesses teus anos de mercado, desde lá quando saiu da faculdade, pode ser até da faculdade, mas desde que tu saiu da faculdade, começou a trabalhar, tem uma história que te marcou dos teus trabalhos, das tuas viagens, das empresas que tu já foi,
seja sincero, assim, tenta resgatar na tua memória alguma história que tu passou, que te marcou, pode ser engraçada, pode ser emocionante, enfim. Tem umas histórias, mas não vou contar, que muito constrangedor. Tem, mas não vou contar. Mas tem, eu acho que assim, principalmente, eu acho que são vários, assim, treinamentos em que, às vezes, alguma pessoa chega e ela me fala assim, nossa, eu nunca tinha entendido isso, até você me explicar. Como você explica bem, eu entendi agora que você falou. E daí você vê essa felicidade, assim, no olho da pessoa e fala assim, não, eu entendi agora o que você quis dizer. E eu não consegui entender isso. Então, isso pra mim é o que mais me marca e que mais me... São esses momentos que... esses momentos, assim, que a pessoa, quando ela dá o feedback, assim, fala, cara, consegui entender, você conseguiu tirar minhas dúvidas e conseguiu... Nossa, eu ganho. Mas acho que de história, gente... e teve uma história. Pode ser perrengue, pode ser qualquer coisa. Tem um perrengue que eu não gostei. Tá. Tomara que a empresa não vou citar nomes, claro, Não, né? Mas não, também, não. assim, vou falar... Se eles patrocinar um programa, a gente cita o nome deles, mas... Isso... não, fechou. Vai. Cara, uma coisa que eu me senti desrespeitada foi que eu tava dando treinamento e o cara puxou aquele cigarro eletrônico e fumou no meu treinamento. Sério? Nossa. Daí eu falei pro dono da empresa, né? Falei, fulano, você podia pedir, né? Deu um intervalinho, não chamei a atenção dele na frente de todo mundo. Sim. Ele era um pouco mais velho. Falei, não vou chamar atenção aqui na frente de todo mundo. Daí ele falou, não, ele é meu sócio. Daí eu falei, putz. Piorou a situação. Daí piorou a situação. Mas ele não meteu a neblina na sala? Daí ele pegou e falou bem densa, assim. Né? Ele falou bem assim, é que ele tem ansiedade, daí ele usa aquilo pra acalmar a ansiedade dele, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Falei, gente, eu também tenho ansiedade, né? Não fumo isso, tá, gente? Não fumo. Imagina tu dando palestra, tu ansiosa. Não, né? Pelo amor de Deus, né? É o mínimo. Parece que isso é normal hoje em dia, né? Fumar o pendrive. Mas eu falei, gente, numa palestra, vamos manter o respeito, fechado, né? Exatamente. Mas enfim, ele continuou fumando. Assim. Né? A sala ficou uma neblina. Isso. Eu falei, quase passei o número do meu psiquiatra pra ele. Beijo, Matheus Provin, tá? Meu psiquiatra, indico super também, tá, gente? Mas eu falei, gente, complicado. Falei, tá difícil, né? Isso eu acho que foi uma história, assim, que eu fiquei. E deixa eu ver outra história engraçada. Ai, gente. Só tu pode te lembrar, não? Muito, Não, tem uns perrengues de viagem, assim, que a gente passa, que eu falo, meu Deus do céu, como que eu fui passar? Como que eu não conferi que tinha papel higiênico? Que não tinha papel higiênico antes? Daí vocês mais ou menos entendem o que aconteceu, né? Isso no hotel? Não, num posto de combustível, naquele desespero. Que a gente precisa ir no banheiro, e a gente fala, cara, não, vai ter, né? Entrou, pediu a chave. Fui, não tinha, falei, pronto, tava sem meia, não tinha nada, falei, cara, vai ser... Perdeu uma camiseta. Pra não falar outra coisa, foi isso daí que a gente perdeu. Laura, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite aí de vocês, de estar aqui hoje com vocês, esse tempinho aí, falando um pouquinho. Desculpa qualquer coisa também, tá, gente? Espero que o pessoal tenha gostado. Eu sou o Walter Rodrigues, esse foi o Conversa com Energia. Um abraço e até a próxima.